Todos. Sejam bem-vindos todos os sócios do Clube dos Caçadores, seus dependentes e amigos do clube. Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês. Vamos dar início à nossa assembleia. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de pedir a gentileza de quem não for votar, no caso, os dependentes dos sócios, sentarem desse lado de cá. Quem for sócio votante, fica à minha direita aí, tá? À direita só pode ficar sócio votante. Sócio dependente fica do lado esquerdo. Essa dinâmica de todos os sócios votantes ficarem à direita se dá para a contagem não ter nenhum problema, ok, pessoal? Vamos começar a compor a mesa. Eu gostaria de chamar o presidente do clube, Ayrton Viegas, a compor a mesa. Ayrton, por gentileza. Simone Freire, nossa vice-presidente, por gentileza. William Coutinho, tesoureiro. Elinalda Rangel, diretora social. Fernandes, diretor náutico. Seu Braz, diretor patrimônio. Nosso diretor de tiro não teve condições de chegar até esse local. Eu gostaria de chamar nesse momento a Ayrton para dar todas as explanações com relação à nossa assembleia. Alô, alô. Senhores, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Essa é, sem dúvida, a assembleia que eu participo aqui no clube com a maior representatividade. Isso é muito bom. É bom principalmente devido à natureza e à seriedade que nós precisamos para tomar decisões que nós vamos tomar hoje, que tem impacto para o futuro do nosso clube. Eu vou explicar aqui o que vai acontecer hoje. Eu vou fazer aqui uma pré-eleção, explicando os motivos dessa pauta. Depois, eu vou abrir o espaço para dúvidas. E aí eu gostaria que os sócios que tenham ficado com dúvidas sobre as matérias que vão ser votadas sejam os mais objetivos possíveis, em respeito não só ao horário, mas como o fato de nós estarmos aqui numa manhã de domingo e muitos sócios vão de querer aproveitar o restante do seu domingo. Então, eu pediria objetividade na hora de fazer as perguntas, e eu prometo que serei objetivo nas respostas,
eu ou algum outro membro da diretoria que esteja mais capacitado a responder às dúvidas. Finda essa segunda etapa, nós iremos para as votações. Nós teremos hoje pelo menos 3 votações, ou poderemos ter 4. Em primeiro lugar, nós vamos votar a autorização desta Assembleia para a venda do terreno de propriedade do Clube dos Caçadores, conhecido como Clube Velho, e que se encontra aqui cerca de 500 metros do nosso clube. Todos nós passamos por ele quase todo final de semana quando viemos para o clube. Em segundo, nós vamos votar a autorização da venda do edifício sede do Clube dos Caçadores, situado na Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim. E, em terceiro lugar, nós vamos votar uma autorização desta Assembleia para a retomada de construções dentro do Clube dos Caçadores e fora da área de proteção ambiental. Eu não sei se os senhores sabem, mas a legislação que hoje se aplica aqui à Lagoa do Bonfim estabelece que, a contar da margem máxima da lagoa, que é a maior margem que a lagoa já teve, para nós aqui do clube, os senhores podem se orientar pelo aquele murinho branco que passa ali perto das casinhas onde a gente se reúne para fazer churrasco, e o redário. É ali a margem máxima. 100 metros para cima, que vem chegar mais ou menos por aqui, é área de proteção permanente. Nada pode ser construído. E hoje o órgão ambiental mandou para a Justiça o nosso processo de licenciamento ambiental, perguntando à Justiça se nós vamos ter que tirar, remover o que está aqui. Caso a Justiça dê provimento ao pleito deles, nós vamos ter uma luta grande pela frente. Por bem, caso a Assembleia tenha aprovado nas votações anteriores qualquer uma das 2 primeiras, ou seja, ou a venda do terreno ou a venda da sede, nós teremos uma 4ª votação para formar a comissão que irá conduzir os trabalhos. A diretoria não conduzirá os trabalhos diretamente. Nós queremos transparência e queremos a presença do sócio dentro desse processo. Então, nós formaremos uma comissão composta de 4 membros, 2 indicados pela diretoria e 2 escolhidos pelos senhores, ainda nesta Assembleia, antes de encerrar a Assembleia. Depois disso, faremos o encerramento da Assembleia. Agora eu vou, então, iniciar pela pré-eleção, que nada mais é do que uma explicação da diretoria do porquê dessa pauta. Por que a diretoria do Clube dos Caçadores, de repente, está propondo a seus sócios a alienação de 2 bens patrimoniais do clube, que estão na propriedade do clube há muitos anos. Muito bem. Primeiro, eu já comecei falando com os senhores sobre o licenciamento ambiental. E isso serve para contextualizar. Nós não estamos tratando aqui hoje nessa Assembleia nada relativo à licença ambiental. Porém, é importante para o contexto dos demais assuntos. Em 2018, a diretoria da época liberou uma área no clube, ali que a gente conhece como setor B, loteou e vendeu esses lotes. E as pessoas que adquiriram, claro, queriam construir lá suas casas. Quando começaram a construção das primeiras casas, houve uma denúncia ao órgão ambiental, IDEMA. O IDEMA mandou uma fiscalização aqui e aplicou uma multa de R$15 mil ao clube por construções irregulares. Esse evento disparou um processo de licenciamento ambiental, na época conduzido pelo presidente da época, que era o Tobias. Tobias, então, fez um processo licitatório, contratou uma empresa para conduzir esse processo. Um processo de licenciamento ambiental é complexo, exige uma quantidade enorme de
documentos, de plantas, de estudos. Então, não dá para ser feito por uma pessoa só, tem que ser feito por uma empresa que conheça o métier. Então, foi contratada essa empresa. Na época, a proposta ganhadora foi de uma empresa que cobrou R$40 mil. O clube não tinha esse dinheiro, fez uma cota extra para os sócios, todo mundo pagou essas cotas extras, os cabaneiros pagaram um pouco mais, os sócios comuns pagaram um pouco menos, para fazer caixa para isso. E essa empresa começou, então, a trabalhar. É muito trabalho, tem que fazer, para vocês terem ideia, a planta de todas as casas que existem, de todos os equipamentos públicos, desse auditório, daí do auditório em frente, o Espaço Nobre, do Redário, todas essas plantas tiveram que ser executadas. Isso demorou, aliás, um pouco mais do que deveria ter demorado, de modo que essa licença só deu entrada, de fato, no IDEMA no dia 20 de dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, eu fui ao IDEMA. E, conversando com o superintendente na época, ele me disse: mas por que você está tão nervoso, tão apressado, se a sua licença só deu entrada aqui há um mês atrás, no dia 20 de dezembro? E eu achava que essa licença já estava correndo lá no IDEMA há muito tempo. Na ocasião, ironicamente, eu perguntei a ele: eu vim aqui para que o senhor me diga se essa licença vai durar 20 dias, 20 meses ou 20 anos. Ele disse: com certeza não serão 20 anos. Está se aproximando, porque já está a 6. A gente vai ao IDEMA, eu digo que a gente, membros da diretoria, pelo menos a cada 3 meses nós vamos no IDEMA. Toda vez que nós vamos, tem uma nova lista de coisas para a gente fazer. Eles já nos fizeram fazer uma coleta de lixo, eles já nos fizeram cobrir todos os pontos de recolhimento de lixo, eles já nos fizeram tirar todos os piers de embarcação que nós tínhamos aqui dos nossos sócios, eles já nos fizeram fechar o nosso restaurante, porque queria que o restaurante tivesse todos os empregados com carteira assinada, nutricionista contratada, e registro no órgão da Covisa. E todas as vezes nos fizeram furar 3 postos de controle piezométricos para a gente monitorar a qualidade da água do subsolo do clube. Tudo a gente faz e fez dentro do prazo concedido, mas quando a gente chega lá, é informado que a equipe que está cuidando do nosso processo é uma outra equipe, porque aquela saiu, e essa nova equipe vem com uma outra lista de 10, 15 exigências diferentes daquelas 10, 15 da vez anterior. Isso tem sido um verdadeiro massacre, e eu digo aos senhores, se alguém que me perguntar que dia e quando vai sair a licença, eu vou dizer: não sei. Não sei nem se sai, porque da última vez que nós estivemos no IDEMA, eles nos deram aqui um documento, que está aqui, encaminhando o nosso processo para a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, arguindo se nós poderemos continuar com construções dentro da área de proteção permanente ou se não, se elas terão que ser removidas. E se isso acontecer, senhores, nós vamos para a justiça comum, nós vamos brigar, porque eu acho uma coisa totalmente descabida eu ter, por exemplo, que tirar a nossa piscina, porque ela está dentro da área de proteção permanente, tirar o redário, a casa daqui do nosso amigo Oliveira, eu desmontar enquanto eu observo, andando aqui no meu barquinho à vela, em todo o perímetro da lagoa, construções dentro da água da lagoa. Então, por que pessoas podem fazer obra dentro da água da lagoa e eu tenho que demolir as coisas do clube porque estão dentro desses 100 metros aí da área? Esses 100 metros não eram 100, eram 30 e eram contados da margem atual da lagoa, não da maior margem de todos os tempos. Isso foi mudado no plano diretor do município de Nísia Floresta. E em aspectos ambientais, prevalece a legislação mais rigorosa, mais restritiva. Não é a federal, nem é a estadual, nem a municipal. É das 3 a que for mais restritiva. E é o que nós estamos submetidos hoje. Então, nós, como
associação, precisamos estar preparados para travar essa luta. E isso quase sempre resulta em gasto de recursos, de dinheiro. E eu, sinceramente, não quero ter que vir fazer uma assembleia como essa, pedir aos senhores que paguem cota extra para ter que travar essa batalha judicial. Eu fui, inclusive, aconselhado por um sócio ao longo dessa semana. Essa semana foi muito movimentada para mim, que não mencionasse aqui o nome dos órgãos ambientais e federais que estão nos fiscalizando e nos oprimindo, porque eles são vingativos, segundo esses colegas. Mas eu simplesmente não resisto. Bom, senhores, então vamos começar aqui pelo seguinte. Desde que a nossa diretoria assumiu, nós implantamos aqui nesse clube um modelo de gestão que chama-se gestão participativa. É uma bagagem que eu trago de 40 anos trabalhando como gestor de empresas, 30 deles na Petrobras. Esse modelo de gestão, ele consiste basicamente em foco no cliente, clientes são os senhores, transparência nos processos. Hoje, todos os senhores, se quiserem saber, sabem quanto o clube tem de recurso, onde estão os recursos, quanto nós arrecadamos e quanto nós gastamos todo mês. Basta entrar no aplicativo e está lá. Está tudo aberto, escancarado, para quem quiser ver. O nosso Conselho Fiscal recebe todo mês um book, um livro do tamanho daquelas antigas listas telefônicas, com todos os recibos, notas fiscais, todos os comprovantes de despesa, fazem sua análise, seus questionamentos e recebem as respostas. Isso é transparência. E o terceiro pilar do modelo de gestão participativa que nós utilizamos aqui no clube é: todos pensam e todos executam. Todas as decisões relevantes do clube são tomadas de forma participativa. Todos os diretores são ouvidos. Muitas vezes nós tentamos ouvir também o sócio. Se um diretor está caminhando ali e um sócio reclama que tem uma mesa de concreto quebrada, que arranhou a criança dela, no dia seguinte isso vem para a diretoria e nós mobilizamos recursos para substituir a mesa. Não existe compartimentação entre os diretores. Não é que um diretor é diretor de tiro, ele não possa dar uma opinião, fazer uma sugestão, uma crítica na área do diretor de náutica. Esse tem sido o nosso modelo de gestão. E, utilizando esse modelo de gestão, nós construímos uma lista de projetos para implantar no clube durante a nossa gestão, que era a primeira. Eu não sabia que seria reconduzido 3 anos depois à presidência do clube. Mas fui. Dessa primeira lista de projetos, nós executamos o que deu para executar com os recursos do clube. Nós construímos 2 caixas d'água novas no clube, porque a caixa d'água que estava lá era de 1985, que estava caindo aos pedaços. Um sócio que está sentado bem aqui me olhando, Silva, foi comigo lá e me mostrou as placas de concreto caindo no chão. Digo, essa caixa d'água está para desabar. Eu sou engenheiro civil, e minha especialidade é estruturas. Eu vi, essa caixa tem que ser interditada de imediato. Compramos 2 caixas d'água de fibra de vidro nova, colocamos lá em cima. Providenciamos a automação ao acesso do clube, com leitores faciais. Refizemos a casa do caseiro, ela está bem aí. Os senhores, quando terminar a assembleia, podem olhar o padrão de construção. A casa estava caindo aos pedaços. Fizemos a mesma coisa com o banheiro da área de camping. Substituímos todos os brinquedos do parquinho das crianças. Fizemos muro no clube onde havia cerca e revitalizamos os muros que existiam. Ou seja, senhores, a situação financeira do nosso clube é boa? É boa. Mas o que nós temos de sobra de caixa não é suficiente para fazer investimentos, projetos que sejam intensivos em capital. Por exemplo, a nossa usina fotovoltaica. Ela custou 320 mil. Desse dinheiro, o clube, a única coisa que fez com recurso próprio foi um reforço na estrutura do telhado lá do restaurante,
para resistir o peso das placas. O resto veio do financiamento feito no Banco Sicoob, que é o banco com que nós operamos. E nós estamos pagando o financiamento, só que nós temos mais 3 anos para pagar. É a nossa segunda maior despesa. A nossa primeira despesa é a folha de pagamento, na faixa de 12.500. A segunda é o financiamento, são 10 mil. 9.800, em round numbers, 10 mil. E aí a gente tem outros projetos. Nós precisamos cobrir essa quadra aqui. As crianças não conseguem brincar aqui, a não ser à noite. Eu sei porque a minha casa fica de fundo para a quadra e as bolas batem lá na minha parede. As crianças vêm à noite, vêm depois das 17 horas, 18 horas, porque ninguém aguenta o calor aqui, em cima dessa quadra, com essa quadra descoberta. Isso custa 220 mil reais. Eu já fiz um orçamento, liguei para 2 empresas, fiz um orçamento para ter ideia de valor, não é um número definitivo, é um número estimativo. A gente precisa comprar um trator novo para o clube. O nosso trator é um trator que tem 40 anos de uso, o bichinho quebra de vez em quando. E aí a gente vem de Natal, traz o mecânico, tira a peça, leva para Natal, conserta, traz o mecânico de novo, monta aqui e volta. É trabalho, é combustível. Um clube como o nosso, o Clube dos Caçadores, não pode ter um trator decente. Só que um trator custa 120 mil. A gente precisa de dinheiro para fazer isso. Entendeu? E a quitação dessa saldo devedor dessa usina seria uma coisa também muito positiva para nós. Porque no momento em que a gente tenha esse financiamento quitado, nós vamos ficar pagando só a taxa mínima da energia elétrica, que é na faixa de 100 e 120 reais por medidor. Nós temos 4 medidores. 5 medidores, são 3. 3 aqui, mais um no Tiro e um no Alecrim. A energia do Alecrim é paga por aqui, por essa nossa usina. Então, nós teríamos aí uma folga de caixa, nós, quando eu digo nosso clube, gestor do clube, certamente não serei mais eu, uma folga no seu caixa, no seu orçamento, e os cabaneiros terão um benefício, porque nós incluímos a carga das cabanas quando nós dimensionamos a nossa usina. Então, não tem por que cobrar a energia do cabaneiro se a usina está gerando o suficiente para cobrir o consumo atual. A gente só precisa dar uma fiscalizada para ver se não vai ter um aumento muito grande no consumo. Mas tudo isso está extremamente administrável. Por bem, em reuniões onde a gente faz um brainstorm de diretoria, nossa diretoria se reúne mais do que uma vez por mês, porque nossas reuniões são quase todas aqui pelo celular, a exceção são reuniões presenciais. A gente usa aqui o aplicativo do Google Teams e a gente faz as reuniões, e nessas reuniões a gente discute tudo dentro do nosso modelo de gestão. E surgiu a ideia, se nós tivéssemos um recurso que nos permitisse executar esses projetos que são capital intensivos num tempo mais rápido. O que nós temos para vender? Nós temos o Clube Velho. Aí vem a história por trás do Clube Velho. A sede esportiva do clube nem sempre foi aqui, para os sócios mais novos. Eu não sou dos mais antigos, os mais antigos estão ali, tem Eduardo, tem seu Dedé, Eu não sou dessa turma, eu sou de uma turma intermediária, eu entrei no clube no ano 2000, eu tenho 25 anos de clube. Mas eu virei presidente do clube. E quando virei, chegaram na minha mesa lá no Alecrim, documentos da justiça com uso capião, para que o clube concorde com o uso capião. O que é esse uso capião? São terrenos lá da antiga sede de Parnamirim, que foram ou vendidos ou invadidos, eu não tenho como saber qual foi das duas coisas, e as pessoas, quando foram escriturar, não conseguiram escriturar, entraram com o uso capião. E o processo de uso capião vai para o clube, por quê? Porque no cartório de registro de imóvel de Parnamirim, o terreno ainda está no nome do Clube dos Caçadores de Natal. Então, eu descobri que houve esse terreno.
De lá, o clube veio para cá, para o Clube Velho, este terreno que nós estamos propondo aos senhores para vender, doado pelo grande benfeitor desse clube aqui, que é o senhor Zé Lopes. Mas quando chegou em 1974, a água dessa lagoa chegou aqui na varanda da Casa de Oliveira. E lá ela inundou o clube, inundou a sede do clube. O clube teve que sair de lá. Saiu de lá e mais uma vez Zé Lopes doou aqui. O clube veio para cá. Essa enchente foi em 1974. Ou seja, faz 50 anos que esse terreno está ali, juntando inseto, crescendo mato, dando despesa e trabalho para o clube, porque os vizinhos jogam lixo e nós temos que limpar. Os vizinhos botam as redes de esgoto para dentro e nós temos que ir lá tirar, desviar. Pessoas invadem com objetivos escusos, que eu me reservo o direito de não declarar aqui em respeito aos senhores. É uma luta constante, além do que o terreno tem cerca de 160 metros de frente. A distância dele até o meio-fio da Avenida Severino Lopes é na faixa de 25 metros. Gramado, nós temos que cortar aquela grama ali, pelo menos a cada 15 dias. É combustível de trator, é trabalho. Ou seja, ele dá trabalho, ele dá despesa e ele não dá retorno nenhum para o clube. Eu queria saber que algum sócio aqui desses presentes dessa Assembleia, quem já foi lá no Clube Velho? Quem já entrou no Clube Velho? E eu não recomendo que entre, porque se entrar, vai se arranhar todo no matagal, porque a mata cresceu lá. Outro problema relativo a esse ativo. Na última reunião que eu e o William tivemos com o então superintendente do IDEMA, Josivan, reclamando da questão nossas obras, nossas construções que estão dentro da área de proteção ambiental, sabe o que ele disse? Não, a gente pode entrar num acordo. Vocês não precisam demolir nada do que está lá e vocês nos dão uma compensação ambiental. Pode ser o terreno que vocês têm ali. Você não tem um outro terreno ali que está totalmente vazio? Você entendeu? Você está entendendo o que está cercando esse clube? E o que nós estamos fazendo com esse terreno hoje chama-se especulação imobiliária. Compram a terra, abandona, não constrói nada, não planta um pé de tomate, não cria uma galinha e fica esperando o tempo passar para ele valorizar e você vender depois da valorização. Nós não somos uma imobiliária, gente. Aquilo é um patrimônio do clube? É um patrimônio do clube. E depois de vendido, vai se converter em outro patrimônio do clube. Porque a nossa quadra coberta aqui vai aumentar o valor do clube. O patrimônio líquido do clube vai aumentar, porque o patrimônio líquido, para os que não são da área, é o ativo menos as obrigações, deveres e obrigações, ou seja, dívidas. Na hora que eu diminuo as dívidas, eu aumento o patrimônio líquido. Nós não estamos pedindo autorização aos senhores para esbanjar o dinheiro do clube. Pois bem, aí nós seguimos o que está escrito no Estatuto do clube, porque tudo que fazemos é com base no Estatuto e no regimento interno do clube. Como lá no Estatuto. Pode alienar um bem do clube? Pode, desde que a diretoria solicite um parecer aos conselhos, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Consultivo, e submeta à Assembleia. Então, nós fomos. Até esse momento, nós estávamos cogitando apenas a venda do terreno do Clube Velho. Saímos atrás de documento, liguei para várias pessoas, liguei para Tobias, liguei para o William, me ligou para o senhor Eduardo, ligamos para o nosso amigo Edilson, ex-presidente que está aqui, aonde está a escritura do Clube Velho. Se não tiver aí nas gavetas aí do clube, eu não sei, mas tem que estar aí. Não estava, não havia. Nós saímos peregrinando aqui, porque esse local aqui já pertenceu a Macaíba, já pertenceu a São José de Mipibu e pertence hoje a Anísia Floresta. Então, vamos a Anísia Floresta. Fomos no cartório de Anísia Floresta, pedimos uma busca, nada.
Aí pedimos uma busca por telefone para Macaíba, nada. Aí fomos pessoalmente no cartório de São José, lá no cartório de São José de Mipibu, o cara disse, não, tem aqui. Nos deu, nos mostrou a escritura e disse, agora, acho melhor, ao invés de uma escritura, eu lhe dar uma certidão de inteiro teor. É mais completa e é mais barata. E aí nós pedimos, ela está aqui, está nesse material que você consegue acessar ali no QR Code. Aí está lá, no dia 14 de abril de 1985, vendedor Severino Lopes e sua esposa Isabel Lopes, comprador Clube dos Caçadores de Natal, aqui representado pelo seu presidente Antônio Jorge da Silva. Está lá, a escritura, nós tiramos a escritura. Bom, agora que nós temos a escritura, temos a planta georreferenciada que fizemos, eu fiz. Temos condição de tentar vender, mas vamos pedir o parecer dos conselhos. Mandamos para os conselhos, os dois, pedindo parecer sobre a venda do Clube Velho. Quando nós recebemos a resposta, o Conselho Fiscal, está aqui, tem gente aqui do Conselho Fiscal, que poderá comprovar o que eu disse, nos respondeu dizendo, não somos favoráveis que venda o terreno, mas somos favoráveis que venda o edifício sede. Porque o edifício sede é um edifício antigo, está subutilizado, o estacionamento já foi fechado pelo Ministério Público de Natal. E a tendência, segundo o entendimento do Conselho, é que a tendência é desvalorizar. Eu me declaro incompetente para dizer. Mas, como recebemos, pegamos esse parecer, mandamos um resumo para o Conselho Consultivo. Ó, Conselho Consultivo, avalie também a venda da sede, porque o Conselho Fiscal está sugerindo aqui. E o Conselho Consultivo refez o seu parecer, incluindo os dois ativos. A história é essa. E foi assim que a venda da sede acabou aqui, nesta Assembleia, para aproveitar a Assembleia, para não ficar fazendo uma Assembleia hoje, outra Assembleia amanhã. A Assembleia é cansativa, é caro, é trabalhoso organizar, armar todo esse circo aqui, para poder conversar com os senhores. Se não fosse por isso, eu chamaria os senhores todo mês para a gente conversar sobre os destinos do clube e as coisas do clube. Então, esse é o segundo item da nossa pauta, venda do edifício sede. Como está o edifício sede? Eu sei que poucos aqui andam no edifício sede. O edifício sede é um edifício de 2 pavimentos, situado na Avenida Presidente Bandeira 595, do qual nós, diretoria do Clube dos Caçadores, usamos 2 salas no andar superior. Existia uma sala do presidente no andar térreo, que era a minha, eu fechei com 1 semana que eu era presidente do clube, porque minha gestão participativa, eu trabalho misturado na sala junto com meus diretores, com minha secretária, com meu diretor financeiro, não há nada que eu precise dizer que ninguém possa ouvir, então eu trabalho lá, e a sala está fechada. Então, nós temos um edifício de 2 pavimentos em que a gente usa 2 salas. Então, realmente, está sobrando coisa. Um gestor não pode passar por isso e não fazer nada. Porque, se não fizer, é incompetente. Você ficar olhando para um patrimônio subutilizado, que dá despesa, e você não fazer nada, você não está gerenciando nada. Você nem de gestor pode ser chamado. Por bem, então, colocamos aqui a proposição. E, para eu não me alongar muito, o terceiro item da pauta que está aí, que também será objeto de votação, é sobre a questão das construções. Aí a gente remete de novo àquela história que eu contei sobre o Tobias e o início do processo de licenciamento ambiental. É o 4º item. O nosso amigo Tobias foi informado pelo IDEMA que, se houvessem novas construções aqui no clube, o processo de licenciamento recomeçaria do zero naquele momento, porque teria que dar entrada de uma nova planta de localização, uma nova planta da casa que está sendo construída, e isso iria prolongar, empurrar
a licença ambiental muito para frente. Como o Tobias, assim como eu, achávamos que isso era uma coisa de 2 anos no máximo, vamos passar 2 anos sem construir nada. Avisamos ao sócio. A última liberação foi a Casa de Juarez, está aqui me olhando bem aqui na frente, que inclusive quem construiu fui eu, que eu tinha uma construtorazinha na época. Depois disso, nós não autorizamos mais construção nenhuma. E reformas, só aquelas que não impliquem aumento de área, nem aumento de resíduos sólidos ou líquidos. Ou seja, o cara não pode fazer um novo banheiro, não pode fazer uma nova pia de cozinha, tem que manter a quantidade que tem hoje. Isso é assim, quer trocar meu telhado, tudo bem, trocar o piso, bacana. Vai aumentar a área? Não, então pode. E a gente vem seguindo isso, impondo isso aos nossos sócios. Mais recentemente está havendo um clamor dos sócios, principalmente os sócios que têm terreno, querem construir e não podem. E eles pagam uma taxa de condomínio. Pagavam igual a quem tem casa. Nós fomos sensíveis às reivindicações deles, reduzimos pela metade o pagamento deles, mas também não podemos zerar, porque a gente tem custo limpando, capinando, cuidando do terreno. Quem faz isso é o clube. E alguns desses sócios me procuraram, fizeram uma pressão. Eu digo, bom, eu vou levar a reivindicação de vocês para quem pode decidir isso, que é a Assembleia. Então, o que seria a proposta? A gente liberar as construções, desde que o terreno esteja fora da área de proteção permanente, esteja fora daqueles 100 metros, o que é o caso da maioria deles. Exige que o dono do terreno que vai construir vá à Prefeitura de Nísia Floresta, tire um alvará de construção, vá ao CREA, tire um ART no CREA, então ele está apto a construir como se fosse em qualquer lugar, em qualquer terreno por aí afora. E vai fazer a obra dele. E se o IDEMA aparecer por aqui e aplicar uma multa? Esse é o X da questão. No meu entendimento, tem que ser paga por quem está construindo, e não pelo clube. Mas o terreno é do clube. E eu não tenho legalmente como imputar esse pagamento para o sócio. Isso vai ser um problema. Mas eu tenho que submeter aos senhores, porque de uma forma ou de outra é o dinheiro do clube que vai entrar. E eu não quero assumir essa responsabilidade sozinho. Nem a de chegar para o sócio e dizer, fique aí mais 5 anos sem construir nada, olhando para esse terreno, e nem para dizer, não, construa que se vier uma multa eu pago. Eu não posso fazer isso, porque não sou eu, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do clube. Então eu quero que os senhores sejam meus fiadores nessa história. Então nós vamos fazer essas 3 votações e, caso os senhores aprovem uma das outras 2 que se refere à venda de ativos do clube, nós vamos escolher aqui a comissão que vai conduzir os trabalhos. Claro que isso só faz sentido se vai haver o negócio. Então, por isso, nós deixamos essa votação por último. E depois disso, nós teremos encerrado a nossa Assembleia. Eu terminei minha exposição. Alguém da mesa quer falar, gostaria de acrescentar alguma coisa? Pronto. Terminando essa minha exposição, eu vou franquear a palavra para as pessoas tirarem dúvida. É necessário dizer que eu preciso que as pessoas sejam objetivas para a gente não passar o resto do domingo aqui dentro dessa sala. É tirar dúvida, não é transformar essa Assembleia num comício, por favor. Aqui tem um detalhe, a pessoa vai ter que se dirigir ali ao púlpito, porque essa Assembleia está sendo gravada. Eu esqueci de dizer isso no início para os senhores. Ela está sendo gravada e transmitida para o YouTube. E só grava o que é falado naquele microfone lá e nesse aqui. Então, a pessoa, o ideal, como vai falar para o público, vai até lá. Se a pessoa tiver com alguma dificuldade de locomoção, eu levo esse microfone aqui para a pessoa falar. Já tem 2 companheiros aqui. Ele levantou a mão primeiro. É o sócio Rubens.
dia a todos, saudar a mesa. Minha dúvida só é, Ayrton, você citou que o terreno aqui está tudo ok de documentação. O do Alecrim, a documentação está toda perfeita? Toda. Parte da documentação está toda boa. A única coisa que falta aqui no terreno, não é lá no terreno, é que nós não pagamos o imposto territorial de lá. A gente paga daqui do setor A e do setor B. Mas isso aí a gente pode incluir no custo de venda, porque são 5 anos para trás, 5 anos para trás depois prescreve, e a gente paga e depois vai se ressarcir com o dinheiro da venda. Gilberto Leite está com a palavra. Bom dia, pessoal. Eu fico contente em ver o esforço do clube de buscar uma alternativa para aqueles que compraram lote. Eu estou no meio daqueles que compraram o lote. Comprei, por sinal, com muito carinho, muito amor, porque eu adoro tudo isso aqui. E eu estou há 3 anos na espera dessa construção. Chegou um ponto que eu fiquei tão impaciente que, para a reserva que eu tinha feito não desvalorizar, eu terminei comprando um lote do outro lado da lagoa. E, com sacrifício, estou concluindo a pequena construção. No meu caso, não é uma dúvida, é uma sugestão, para não haver problemas futuros, problemas jurídicos. O lote é usufruto do comprador, mas pertence ao clube. Surgiu aí a oportunidade de construção, mas que pode gerar uma multa devido a esse empreendimento. Então, a minha sugestão é estabelecer um critério. Essa multa, como poderá ser paga? Seria metade do construtor, da pessoa que adquiriu o lote, está fazendo a sua obra, metade ao clube, pois o terreno, o lote, pertence ao clube a nível de escrituração. Então, essa fica a minha sugestão, para depois não haver discussão. Quem vai pagar é você. Não, quem paga é você. Pode gerar um conflito de valores que não é interessante para ninguém. Muito obrigado. Muito bem, Gilberto. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu achei excelente a sua sugestão. Vamos levar à diretoria. Mas, a princípio, a priori, eu, como presidente, vou encaminhar com um parecer favorável. Eu gostei da sugestão. Mais alguém quer usar o microfone para tirar dúvida? Bom, senhores, eu esperava que tivesse mais gente curiosa. Ou a minha exposição foi assim tão completa. Levante, Eduardo, por gentileza. Eduardo. Vai. Pessoal, bom dia. E eu quero transparecer da minha opinião sobre essa Assembleia Geral. Anteriormente, houve o mural dos ex-presidentes lá na sede social. Certo? Nessa oportunidade, eu sugeri ao presidente, parabenizei a diretoria dos trabalhos que estava sendo desenvolvido, que na realidade estava bem, ou está bem, e que ele fizesse uma reunião com os associados geral, para esse pessoal, esses associados, conhecer a história do clube, o sacrifício do clube, das diretorias anteriores, que tiveram para chegar o ponto que chegamos, né? Sem nunca vender um patrimônio do clube, pelo contrário, sempre adquirir maneiras, técnicas, conhecimento, apesar de ser
alguns diretores como eu, semi-analfabeto, mas fui presidente por 6 mandatos aqui. Certo? E então, nesses 6 mandatos, se cumpriu todas as normas do clube. O clube era e é, até hoje, o clube não deve a ninguém, a órgão nenhum, certo? Sem precisar de se desfazer dos patrimônios do clube. Eu me refiro plenamente na sede social do Alecrim. Quando é que o Alecrim vai desvalorizar? Nunca, nunca. Aquela sede é a pedra fundamental da nascença do clube. E por que hoje ser vendida? Para quê? Para comprar um trator? Para fazer uma pista, não sei de que lá? Para fazer uma cobertura de uma quadra? Que hoje nem se faz mais quadra coberta, só se for oficializada. Entendeu? Então, eu vejo isso aí uma coisa desnecessária. Certo? Acho que tem que manter vivo a sede do clube, que ali foi a pedra fundamental. E se houver necessidade de fazer algo aqui que seja necessário, só é pegar e botar uma taxa extra durante, se o empreendimento for de 6 meses, 8 meses, 1 ano de construção, se eleva uma taxa extra dentro do associado para poder terminar aquele empreendimento. E não desfazer dos patrimônios do clube. Eu sou muito contra, voto contra, certo? De antemão vou transmitir para os senhores, tanto de diretoria como de associados comuns, e eu particularmente sou contra. Desde que eu soube dessa notícia, meu coração fica palpitando demais, porque eu sei a luta de 48 anos atrás que eu convivo aqui, e durante 6 mandatos de presidente que eu teria aqui, nunca a sede passou por isso. Nunca. Certo que foi muito difícil. Nós, diretores, nós associados, partes, não todos, mas financiava do nosso próprio bolso para pagar energia, para pagar funcionário, para pagar algumas despesas. E se chegou o ponto que se chegou, sem desfazer de patrimônio nenhum do clube. Companheiro Eduardo, eu gostaria que você... Tenho todo respeito por você, mas a objetividade que nós pedimos... Não, tudo bem, mas... Porque você não está tirando uma dúvida, você está tentando influenciar o voto das pessoas. Exatamente. Porque na hora que eu pedi os senhores... Mas o objetivo dessa Assembleia não é esse, não. Não é você fazer discurso, não, amigo. Mas, peraí, presidente, é um direito que me assiste também, os passados. Eu vou falar. Viu? Não estou impedindo, não, Eduardo Filho. Eu estou pedindo objetividade. Olha, então, eu vou respeitar o pedido dos senhores, certo? Mas eu pedi à diretoria formar uma reunião com todos os diretores para conhecer a trajetória da vida do clube, até hoje não foi atendido. Porque eu tenho certeza que os senhores, que essa plateia que está aí, que não é 1/4 da plateia da sociedade em comum do clube, soubesse os sacrifícios, as dificuldades para se chegar hoje, nenhum voltava a esse pedido de venda de imóvel do clube, não. Senhor presidente, eu vou deixar do seu pedido, mas constrangido, certo? Isso não fico constrangido, não, amigo. Isso é um absurdo. Eu lhe agradeço a compreensão. Muito obrigado, senhores. Eu só queria dar uma resposta aqui a uma citação aqui do companheiro Eduardo. Ele pergunta, vender aquela sede para quê? Para gastar o dinheiro. Ele não leu o documento de encaminhamento da Assembleia. Está dito lá, toda a arrecadação da venda da sede será utilizada na compra de uma nova sede.
num edifício moderno, bem localizado e que tenha acessibilidade para os sócios idosos. Essa é a finalidade. Bom dia, pessoal. Pedir licença à mesa, certo? E desculpa ao presidente. Tenho todo o carinho e respeito por vocês. Admiro muito a gestão. Participei da comissão de licitação da usina fotovoltaica. Graças a Deus foi um sucesso. Todo o associado hoje está desfrutando dessa usina. E eu tenho algumas dúvidas. Ayrton, o senhor falou que o Conselho Fiscal não autorizou a venda do Clube Velho, é isso? Ele optou por vender a sede, foi isso? Não, você está parcialmente certo, você só utilizou o verbo errado. O Conselho, ele é um conselho. Ele desaconselhou a venda do Clube Velho. Ele não tem poder de dizer que se venda ou se não venda. Esse poder é exclusivo da Assembleia. Ele deu um parecer onde ele desaconselha um e aconselha o outro. Mas ele não é um conselho deliberativo, ele é um conselho fiscal. Tudo bem, mas baseado em quê? Eu tenho o parecer aqui, se você quiser ler, mas se você aceitar um resumo feito por mim, com certeza. Ele alega que, ao contrário do clube, da sede do clube, que ele acha que vai desvalorizar porque está num bairro que é o Alecrim, que está em franca decadência. Isso é uma coisa questionada, mas é o que eles pensam. Aqui estaria em fase de valorização. Então, que ele achava que era melhor vender um bem que está desvalorizando do que vender um bem que tem potencial de valorização. Essa é a argumentação do Conselho. Certo. Então, o senhor concorda que ambos os conselhos estão entrando em conflito de opiniões? É isso? Porque se o Conselho Consultivo concordou com as duas vendas. Certo, veja bem, eu peço um conselho, você tem um conselheiro, você pede um conselho. Se você for obrigado a aceitar o conselho dele, ele não é seu conselheiro, ele é seu dono. Não, mas eu não estou falando em obrigação, eu estou falando em conselho. Um conselho determinou, aconselhou uma um conselho concordou em vender os dois bens. Isso. E um conselho aconselhou vender um e não o outro. Certo. Há divergências, então, em opiniões, concorda? Concordo. Não seria mais plausível, mais sensato, por parte da diretoria, como o senhor mesmo falou, e eu concordo plenamente, que é uma gestão participativa, que visa muito o sócio, entendeu? Eu sou muito a favor da sua gestão, certo? Nunca opinei nada Lhe agradeço. contra, certo? Conversei já com vários sócios. Eu não sou contra o desenvolvimento do clube, de forma alguma. A gente precisa, sim, fazer algumas obras estruturantes, certo? Mas, como o senhor mesmo falou, existem alguns empecilhos junto ao IDEMA. Então, quem garante que essa Assembleia vai autorizar uma venda e depois a futura gestão do clube, ou até mesmo essa, consiga colocar em prática essas obras? Então, não seria mais plausível, em nome do bom senso, a gente, porventura, discutir outras formas que não seja a venda do patrimônio? Por exemplo, eu discordo de que a sede do Alecrim está se desvalorizando. Eu discordo totalmente, porque eu estou lá desde que eu nasci. Eu tenho empresa lá há 12 anos, certo? E o que a gente vê é valorização dos imóveis, certo? Inclusive, a própria prefeitura inaugurou um teatro praticamente em frente à sede do clube. Entendeu? Um teatro super moderno, para quem não conhece, é só ir lá visitar. Nós temos agências bancárias praticamente na frente da sede do clube. Certo? Então, eu acho que essa questão de desvalorização está equivocada. Eu acho que se a gente fizesse um estudo... Nesse caso, viu, Eduardo, é um ponto em comum com você. Eu também não concordo com essa argumentação. Então, em nome do bom senso, em nome da boa gestão que vocês estão utilizando, por que não discutir isso de forma mais aberta e amadurecer para daqui a 3 meses, digamos, uma venda de um desses imóveis? Porque eu tenho certeza
Eduardo, eu estou há um ano, meu filho, Mas- discutindo isso. Mas o senhor não está discutindo Há com um o ano associado. procurando documentação, há um Mas ano isso aí é uma conversando outra com um, com coisa. outro. Isso aí é uma outra coisa, é como o senhor falou lá no início. Não vamos misturar os assuntos. IDEMA é um assunto. E venda do imóvel para construção e aquisição de outros patrimônios do clube é outra coisa totalmente diferente. São projetos distintos, entendeu? São projetos distintos. A gente eu não me sinto seguro, eu como sócio. E não é questão política nenhuma. Não é questão política nenhuma, porque não houve nenhuma chapa concorrente com vocês na eleição passada. Não houve nenhum questionamento, pelo menos não da minha parte. Certo? Pelo contrário, eu sempre estou discutindo com a Vanita, estou discutindo com o William, a gente troca ideias, eu dou sugestões, entendeu? Então não é questão política. Pelo amor de Deus, vamos virar essa página de política. A gente está aqui juntos em assembleia, pensando em prol do clube. Por isso que eu estou pedindo, estou pedindo para todos nós sermos sensatos e discutir uma melhor forma de viabilizar esses projetos que não seja a venda de patrimônio do clube. Entendeu? Por exemplo, aquela sede lá já fez um estudo de viabilidade para se locar? A sede completa, porque o estacionamento a gente sabe que sempre foi deficitário. Sempre. Então, por que a gente conseguiu manter um estacionamento ao longo de anos, dando prejuízo, e agora a gente vai optar pela venda da sede? Quando ali a gente consegue locar facilmente por 10, Eduardinho, 15 mil só reais. consertando, o estacionamento não era deficitário. Ele só não era lucrativo. Ele dava lucro em dezembro, janeiro, fevereiro, nos meses de movimento, dava prejuízo em alguns, mas sempre pagou os funcionários que tomavam conta dele. Mas continue, só se lembre da questão da objetividade que eu lembrei a seu pai. Eu acho que eu estou sendo o mais objetivo possível aqui. Pronto, então continue. Entendeu? Assim. Em relação às obras que vocês pretendem fazer, vocês já têm discutido com a sociedade quais são as prioridades? Porque, no meu ponto de vista, cobrir uma quadra, se gastar 250 mil, não é prioridade, quando a quadra está aqui precisando de uma manutenção e nunca foi feita. Entendeu? A manutenção é exatamente essa, cobrir, iluminar e refazer o piso, torná-la útil para os sócios. Aí vai cobrir, aí as crianças vão poder andar de bicicleta, como algumas pessoas falaram. Eduardo, olha, deixa eu lhe dizer, eu sou um profissional, eu sou um gestor profissional. As obras serão discutidas uma a uma e trazidas a esta Assembleia, porque todas elas que ultrapassarem o valor estabelecido no Estatuto de R$70 mil, precisam de autorização explícita da Assembleia. A Assembleia aqui vai estar deliberando sobre a venda do terreno e da sede e uma sugestão de aplicação. A cada obra, a Assembleia será chamada de novo. A Assembleia vai trabalhar um bocado nesse ano de 2025. E só em adição a um questionamento que você fez anteriormente, esperar para os próximos 3 anos, os próximos gerentes, essas obras serão executadas todas dentro do meu atual mandato. Todas. Nós não vamos guardar para 3 anos, 4 anos. Então o senhor está afirmando que vai executar as obras sem as devidas licenças ambientais. Quem disse isso? Eu não preciso de licença ambiental para reformar uma obra. A quadra não é nada novo. A cobertura existia, eu estou só refazendo. Construção de pista seria algo novo? Construção de cabana As seria pistas algo novo? existem. As cabanas serão feitas em cima de construções antigas do clube, como esse banheiro público bem aqui. Eu não vou aumentar 1 metro quadrado na área construída. Tudo que eu vou fazer é reconstrução. Por isso que eu não preciso de licença do IDEMA. Pronto. O senhor está vendo como tem vários questionamentos que eu, como sócio, tenho e, infelizmente, eu não vou poder... Meu filho, eu gostaria que o mundo fosse assim, que tudo que a gente decide, a gente conseguisse ouvir todas as pessoas. Mas, para isso, existe uma coisa de representatividade. Os senhores, quando me botaram aqui, me deram esse poder de tomar decisões por vocês. E estabeleceram limites. Acima de 70 mil, vocês têm que falar comigo, é o que a gente vai fazer. Eu queria aqui uma assembleia com 400 sócios, que é o número de sócios que nós temos hoje. Essa foi a maior que eu consegui até hoje. Tem o que aí? 84 sócios, é a maior. A segunda maior era 42. Não é fácil ouvir todo mundo. Isso é uma utopia.
Não é fácil, mas a gente dá o primeiro passo, não é isso? As reuniões são feitas para isso, as assembleias são feitas para isso, entendeu? Então, assim, diante de vários questionamentos que a gente tem, e o tempo aqui é curto, já me disse que eu só tinha 2 minutos para falar, eu não vou poder falar mais. Então, eu sou a favor da gente usar o bom senso, certo? Prorrogar essa assembleia ou até mesmo os sócios que, porventura, também se sintam desconfortáveis, como eu, em autorizar a venda de um patrimônio do clube, e que se vote contra, certo? Votando contra não impede que a diretoria reúna o associado, explique como o nosso presidente aqui acabou de explicar, que obras não vai aumentar nenhuma área construída, mas ninguém estava sabendo disso aqui, porque não foi explicado, não foi veiculado em e-mail, nem em grupos, enfim. Eu vou dar uma opinião como sócio que vivo aqui há 37 anos, certo? É uma decisão muito importante que a gente precisa tomar. Então, a Assembleia votando contra não impede, de forma alguma, que a diretoria sente, explique de uma melhor forma como vai ser feito esse processo e daqui a 3 ou 6 meses convoque uma nova Assembleia e aí sim, a gente mais seguro do que vai ser feito com o patrimônio, vote a favor ou contra novamente. Entendeu? Volto a dizer, tenho um total respeito por essa diretoria, admiro muito a gestão dela, mas nesse ponto em específico, certo? Eu me sinto desconfortável. Obrigado. Bom dia a todos. Essa diretoria tomou uma decisão de vender um terreno, no qual está, como o presidente bem colocou aqui, está há 50 anos parado. É um patrimônio do clube, mas a gente tem intenção de vendê-lo para utilizar dentro do nosso clube, dentro do lazer dos nossos associados. Esses investimentos vão ser feitos, como a Ayrton bem falou, no decorrer do mandato dele. Seja aprovado a venda do clube velho, a venda da sede, mas vamos aproveitar esse recurso em obras já existentes para não ter problema com órgãos ambientais. Eu acho que o clube está crescendo, então o número de sócios está crescendo. Então, aqui é um grande passo que nós estamos dando, e eu acho positivo, porque a gente tem um terreno que nós não usamos para nada, a não ser para capinar, tirar mato, e aqui e acolá botar um pessoal para fora. E com esse recurso, vai ser um salto que vocês vão ver. Eu não tenho nem palavras, porque um trator falou aqui, não, para que a gente não precisa de trator? Precisa, só basta ver os sócios da Náutica chegar aqui com a embarcação para botar a embarcação dele na água, o sofrimento que ele tem com um guincho, que é o que a gente tem hoje, né? A gente tem um trator que quebra quase todo mês, é só olhar na prestação de conta que tem gasto com o trator. Um trator novo a gente não vai ter esse gasto. A gente quer cobrir uma quadra no qual está no sol quente, as crianças não podem jogar. Tem um bocado de criança aqui, ficam jogando aqui debaixo. Com a quadra coberta, eles vão jogar lá. A gente tem um projeto de construir, de cobrir uma pista indoor lá no stand de tiro. Então, isso, precisamos de recursos expressivos. Nós não estamos aqui para delapidar, para acabar com o patrimônio do clube. Sim, melhorar o patrimônio do clube. Obrigado. Nós temos mais um inscrito aqui. Tinha um rapaz ali que é ele. Ah, tá bom. Oi, bom dia a todos. Eu estou com a dúvida sobre a interpretação do artigo 39, letra D, estatuto. Algum diretor pode fazer a leitura, por favor?
Pode fazer a leitura para que todos acompanhem? Eu li. Vou botar os óculos de novo. Letra D. É competência da Assembleia Geral apreciar, votar sobre aquisição, edificação, alienação, oneração de imóveis mediante proposta apresentada pela diretoria, com parecer favorável dos conselhos consultivo e fiscal. A minha dúvida é o seguinte: o conselho fiscal para o clube antigo, ele não aprovou, não é isso? Não. Pronto, aí, O digamos, consultivo aprovou. isso, mas aí no artigo fala os dois conselhos. Então, o clube antigo ele não pode participar de votação dessa Assembleia, conforme o Estatuto, o artigo 39, letra D. Isso é uma questão de interpretação, amigo. Veja, leia. Na minha interpretação, se eu considerar que um parecer do conselho pode impedir a Assembleia de fazer alguma coisa, então não precisa mais de diretoria, não precisa mais de Assembleia, deixa só os dois conselhos para decidir o que vai ser feito no clube. Nós estamos dando superpoderes aos conselhos. Para ser levado à apreciação da Assembleia, o Estatuto afirma que necessariamente os dois conselhos têm que aprovar a deliberação disso. Se um conselho não aprova, ele não pode ser levado à Assembleia para votação. O Estatuto é claro. Essa é a minha dúvida, que eu quero que vocês leiam novamente e participem para a Assembleia. Obrigado. Albérico, meu querido, tem uma outra pessoa inscrita na sua frente. Não? Tem, o rapaz de camisa azul ali. Obrigado aí pelo rapaz, né? Eu tenho 68 anos semana passada, glória a Deus. Me chamo Iraí, sou companheiro também, viu? Sou da Petrobras, sentado engenheiro químico. E eu estou aqui desde 1970. 54 anos, a Albaniza pensou que eu só tinha 2 anos de sócio. Eu tive que me ausentar para ir para Manaus, depois Mossoró, mas quando retornei, voltei a ser sócio. Estou lá desde 1970. Vi a enchente, meu sogro perdeu casa lá, ainda é vivo, Osemar Seaba da Silva. O meu pai se chama João Câncio de Moura, está vivo ainda, 93 anos. Tentei chamar ele para cá, mas não dá para ele vir, que ele está muito nervoso. Mas eu vim, né? Eu vi a proposta da diretoria, né? De vocês. Eu sou contra, a minha sugestão, eu sou contra a vender a sede lá em Alecrim, né? E pode ajeitar e alugar, vai ter uma renda, né? Já que está sendo pouco utilizado, né? Vai ter uma renda que o local ali é central. E quanto ao terreno aqui do Clube Velho, né? Que eu conheci minha esposa lá, me emociono, porque eu conheci minha esposa lá, casei com ela, tem 41 anos de casado, foi por causa da Lagoa do Bonfim, depois de Deus, né? E eu queria dar uma sugestão, né? Teve um rapaz aqui que queria construir e não podia. Por que não a gente chama um topógrafo, manda lotear lá e a gente vende para os sócios, quem quiser comprar? Posso te responder agora, diz pronto? Pode, meu filho. A primeira providência para fazer um loteamento e registrar no cartório de registro de imóveis de Nísia Floresta é ter uma licença ambiental. Eu estou há 6 anos esperando essa daqui, que é um clube que está instalado e funcionando. Imagina quantos anos eu vou esperar uma de lá. Seis anos? 6 anos aqui esperando. Desde o dia 20 de dezembro do ano de 2019 para 25, 6 anos. Então, nós já tentamos coisas. Eu já falei com empresários que têm marinas aqui para ir olhar o terreno, ver se não queria fazer uma associação com o clube, fazer uma marina de barcos aqui. O cara veio, olhou, viu que a lagoa é muito rasa em frente ao nosso terreno, o solo é lamacento, é problemático.
A gente já fez outras tentativas. Quando nós chegamos nessa de vender, é porque nós já esgotamos as outras, as anteriores. Ok. Minha pergunta era essa aí, agradeço a oportunidade. E a Assembleia é soberana, você sabe disso, né? Beleza? Beleza, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Albérico, você chegou a sua vez. Gente, que horas são aí, hein? Feliz proprietário de um relógio. 11h12. Senhores, eu vou deixar o Albérico se manifestar e vou encerrar, porque senão nós vamos passar o dia todo aqui. Vou ser rápido, lá, senhor pronto, presidente. ele é o último. Vou ser rápido, senhor presidente, por favor. Obrigado. Pela ordem. Eu só resolvi me pronunciar porque o conselho foi citado aqui várias vezes e eu faço parte do conselho fiscal. Inclusive, quero pedir desculpas pelo nosso presidente, que ele, por problema de saúde da filha, ele não pôde vir e pediu para que fosse informado da sua ausência. Bem, pessoal, o conselho fiscal, o conselho consultivo, ele não tem poder de decisão nenhuma. O conselho fiscal, ele fiscaliza as contas do clube e sugere, e quando provocado, dá sua opinião. A opinião não é obrigado que o conselho fiscal acompanhe a decisão do conselho consultivo e vice-versa. Cada um tem sua opinião própria. Dentro do conselho não é obrigado que os conselheiros tenham a mesma opinião. E isso serve apenas para ilustrar um processo como esse está acontecendo. Qual foi a nossa opinião? Primeiro, apesar dos problemas que nós entendemos ter aqui no Clube Velho, se torna menos difícil, não é fácil, menos difícil administrar. É aqui próximo, queira ou não, um funcionário pode ir lá de vez em quando, né? Essas coisas que têm acontecido são coisas pontuais, e não são sempre que pode ser isso. É a nossa opinião. Por que nós sugerimos, se houver necessidade de vender a sede social? Eu vou fazer uma pergunta aos senhores. Quando o Clube dos Caçadores vai fazer uma benfeitoria naquele prédio, ao ponto dele se tornar viável o seu funcionamento? Quem comprar aquele prédio lá, ele vai simplesmente demolir. Demolir totalmente, porque aquele prédio hoje, infelizmente, ele não serve para nenhum objetivo, nem para morar, sequer. Então, qual foi a nossa opinião? Se tivesse que vender alguma coisa ao clube, se a Assembleia aprovasse, mas que esse dinheiro, nós nem questionamos as propostas do clube, de comprar trator, de fazer... Isso é um segundo plano. Que esse dinheiro fosse usado para comprar um outro imóvel novo, um imóvel num lugar mais habitado, numa área comercial valorizada. Não quer dizer que o Alecrim está desvalorizando, não. O prédio em si está desvalorizando por falta de uso, por falta de benfeitorias. A tendência é, a cada dia, piorar. Foi nesse sentido que nós falamos na desvalorização do prédio, não na área em si do Alecrim. Então, nós somos bem rápido, bem claro nessa sugestão. Que se comprasse uma sala ou duas, não precisa 4, 5 salas, porque hoje lá é usada 2 salas apenas no clube. Num prédio comercial, num local acessível, né? Não precisaríamos de segurança, teria uma série de situações que hoje no clube precisaria ser feita. Então, foi essa a nossa opção como Conselho Fiscal. Uma sugestão. E, perdoe o nosso amigo que falou, não é obrigado os conselhos terem a mesma opinião para que isso seja posto em Assembleia. Ok? Obrigado pela atenção. Pessoal, como está se aproximando também o momento da votação, eu gostaria de mais uma vez convidar quem não for sócio votante para passar para o outro lado e o sócio votante ficar do lado direito, tá ok?
favor, pode falar. Tem um sócio a mais Gustavo. querendo falar. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Gustavo, sou o sócio 661, sócio há 20 anos nesse clube. Fizemos parte também dessa gestão, dessa diretoria, entregando o cargo aos 9 meses. Mas foi uma honra trabalhar com Ayrton, um homem de uma conduta ilibada, né, que realmente eu conheço como amigo, como vizinho. Tive cabana aqui também, mas por questões pessoais me afastei do clube, vendendo tudo que eu tinha, inclusive embarcação. Mas eu quero ser breve. Membros aqui do plenário, eu gostaria de sugerir também, acompanhando a orientação do Conselho Fiscal, acompanhando a orientação do Conselho Fiscal, no sentido de que fosse observada, né, a possibilidade da venda da sede do Alecrim. Por quê? É uma construção antiga, uma construção que, inclusive, passou por algumas readequações que não foram aceitas pelo Ministério Público em relação à acessibilidade de pedestre e a movimentação de carros ali. Então, não pôde ter sido atendida porque não tinha como alargar aquela passagem. Ou seja, e no direito civil existem duas questões, obras necessárias e voluptuárias. Ali, na sede do Alecrim, nós vamos precisar em breve fazer obras necessárias de reestruturação, enfim, ver como é que está a laje, porque já é um prédio bem antigo. Além do que, o Alecrim cidade, quer queira, quer não, está desvalorizando. Com todo respeito à opinião de Eduardo, de Eduardinho, dos que têm comércio ali, mas está. Então, eu acompanho, inclusive, a palavra do doutor Albérico, que poderia ser vendido lá para comprar uma sede, um imóvel mais perto daqui, ser reestruturado o clube, né? E preservado aqui o nosso terreno. Por quê? Como foi dito, o terreno tem mais de 50 anos parado, tem. Mas é um terreno que dia após dia valoriza devido ser a margem da Lagoa do Bonfim. Então, eu queria só deixar essa sugestão para que os senhores e as senhoras pensassem. Hoje é um momento de uma decisão muito importante. E a questão de obras necessárias e voluptuárias. Algumas coisas que foram propostas aqui, eu vi a relação, são necessárias. Outras são voluptuárias. São para o agregamento de valor do nosso clube. Mas, essencialmente, nós precisamos disso. Precisamos nos desfazer de um patrimônio que está, sim, se valorizando dia a dia. Eu gostaria de deixar essa sugestão de vendermos o imóvel do Alecrim e preservar o daqui. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pela gestão. Obrigado pela sua opinião, senhores. Eu vou encerrar devido ao tempo que nós já estamos aqui discutindo. Tem o último inscrito ali. Pessoal, ele vai falar e nós vamos abrir as votações. Vejam bem, com relação a essa problema de interpretação do estatuto, que foi levantado aqui pelo companheiro, que eu não me lembro o nome, Janôncio, eu vou fazer o seguinte, nós já estamos reunidos, temos uma assembleia, eu vou votar. As votações serão independentes. Se mais tarde os sócios quiserem contestar, contestem administrativo ou judicialmente, mas eu vou correr o risco. Por gentileza. Bom dia, senhor. Bom dia, senhores. Eu gostaria de dizer que todas as propostas aqui feitas pela direção são essenciais. Ou que aconteçam a capacidade que nós temos da diretoria. Mas vou dizer também o seguinte, nós falamos em muitas coisas aqui, mas não falamos no essencial. Nós temos que ver o seguinte, temos que analisar o que é receita e o que é despesa. Temos que observar o seguinte, eu sei que
todo mundo poderia até me dar uma vaia aqui, eu podia ser vaiado, por dizer que a única coisa, a única pauta que tinha que ser observada era: se esse clube arrecada X, ele não pode viver com uma despesa bem pertinho de X, porque a qualquer momento falta dinheiro. Nós deveríamos ter dinheiro para resolver todos esses problemas, pautados agora, se de fato a nossa arrecadação fosse pelo menos um valorzinho X a mais do que o que é arrecadado. Esse negócio de falar em arrecadação significa que todos vocês podem me dar uma vaia, porque partindo desse princípio, a gente está sugerindo o quê? Que se aumente a arrecadação do clube, porque os problemas vão sempre surgir. Se vendermos a sede do Alecrim, vai voltar a mesma coisa. Se vendermos o Clube Velho, vai voltar a mesma coisa, se a arrecadação continuar sendo pequena. Você tem uma arrecadação, suponha, apenas de 1 milhão, e arrecada 1,50 milhão, com certeza vamos precisar de resolver muita coisa que esses 50 não vai suprir. Aí nós vamos vender o clube ao lado. Com pouco tempo, estaremos precisando de dinheiro novamente. Vendemos a sede do Alecrim. Novamente vamos voltar a precisar de dinheiro e vamos continuar vendendo tudo quanto for possível vender e estaremos sempre deficientes com relação à capacidade de investir no clube. Muito obrigado, podem vaiar, porque isso é uma coisa que é uma opinião que vai contra mexer no bolso, mas vocês podem observar que a cada vez que surge uma despesa extra, se a gente colocar uma pequena taxa em cima da nossa mensalidade, se resolve o problema. E porque essa resolução não pode ser constante, havendo apenas um pequeno reajuste em cima da arrecadação. Claro que, com o tempo, essa pequena arrecadação vai render caixa e vai se resolver os problemas do clube sem precisar de se desfazer de patrimônio do clube. Muito obrigado. Companheiro, eu agradeço a sua contribuição e queria só fazer um reparo na sua fala. Nós não estamos pleiteando vender o ativo do clube porque nós estamos precisando de dinheiro. Nós não estamos precisando de dinheiro. O nosso clube tem resultado positivo todos os meses. Se você der uma olhada lá no site, você vai ver. Hoje, se você quiser, eu abro aqui a conta no Sicoob e lhe mostro quanto nós temos em caixa. Devemos ter de 40 mil reais acima. Então, não é esse o problema. Nós não estamos vendendo um bem para cobrir dívida, para equilibrar a conta mensal do clube. Nós não precisamos. Nós estamos querendo apenas dar um salto de qualidade. É transformar um ativo inútil, trabalhoso e que nos dá despesa, num ativo útil para a sociedade, produtivo, que nos dê algum retorno. A menos que os senhores achem que é uma coisa boa passar todo sábado de manhã ali, olhar aquele matagal e dizer para o seu companheiro ou sua companheira: é nosso. Pronto, essa é a única coisa positiva que a gente tem de manter por 51 anos aquele terreno ali. É só essa a vantagem. Então, eu vou fazer as votações, tá certo? Vamos iniciar agora o processo de votação. Vamos iniciar pela autorização da Assembleia para a venda do terreno do Clube Velho. O que foi? Não, a parte de fala está encerrada, amigo. Eu não vou permitir que isso aqui seja transformado num comício até o final da tarde. As pessoas já estão ficando com fome, me desculpe. Negativo, você teve sua oportunidade, expôs seu ponto de vista. Eu vou iniciar as votações. Pessoal, gostaria mais uma vez de chamar todos os votantes que ficassem à direita. Por gentileza, fiquem à direita.
Vamos votar. Senhores, vou começar pelo item, a votação 1 da nossa pauta. Quem estiver contra a venda do terreno, chamado terreno do Clube Velho, se manifeste. Levante as mãos. Quem estiver contra. A votação vai ser aberta. Os sócios presentes que estiverem favoráveis à venda do terreno do Clube Velho, levantem a mão agora. Conta aí. Contou a minha? Depois soma uma. Contou a mim? 41. Bom, tivemos 63 votos a favor, então está aprovada a venda do terreno do Clube Velho. 63. 13. Tá. Muito bem, senhores. Agora vamos passar à segunda votação, que é a aprovação da venda da sede social do Clube do Alecrim. As pessoas que estiverem contra a venda da sede do Alecrim, por favor, levante a mão. (25) aqui com o voto contrário do nosso diretor financeiro. Senhores, essa Assembleia está sendo totalmente filmada. Todas essas contagens podem ser refeitas a qualquer momento. A ata dessa Assembleia, quando é preparada, a nossa secretária assiste a filmagem todinha e vai fazendo os registros. Então, não se preocupe com isso, que com um erro de 1 ou 2, a gente corrige na hora de passar para a ata. Aqueles que estejam favoráveis à venda da sede. Nós só fizemos contra. Os que estão a favor da venda da sede no Alecrim agora podem se manifestar. Teve uma abstenção aqui, tem uma abstenção. Agora a gente bota o que eu entendo. Anota aí, não, a construção. Bom, senhores, agora nós vamos passar a votação. Querido, você tem direito de se abster, não precisa explicar nada a ninguém.
Senhores, nós vamos passar agora a votar a questão da retomada das construções em terrenos fora da área de proteção permanente do clube, nos termos que foram colocados por mim aqui, e a questão de possíveis multas serão discutidas e depois trazidas a uma outra Assembleia. Então, aqui o que os senhores vão votar é ser favorável a que o clube libere os sócios para fazer construções nos seus terrenos que estejam fora da área de proteção permanente, ou não, que continue como está hoje. Só se retoma construções quando tivermos a licença prévia de regularização de operação do IDEMA. Bom dia. Por gentileza, ó, essa história de dizer que a primeira multa foi R$15 mil, a segunda nunca será 15. Você é reincidente. Certo? E o clube sendo reincidente, a multa é gigantesca. Não é só R$15 mil. É bom todo mundo lembrar. Não, pagar os R$15 mil é fácil. Agora, quando você passar para 100 mil, 200 mil, e desobediência é uma coisa séria no meio ambiente. Tá bom? Só por alerta. Tá bom, meu amigo? Valeu. Tá. Bom, senhores, eu vou fazer a votação. Ao término dessa votação, como as duas primeiras votações a Assembleia aprovou, nós vamos tirar 2 membros da diretoria e a Assembleia vai escolher 2 membros para participar da comissão de negociação que vai conduzir os trabalhos para a venda dos ativos que foram aprovados aqui. Só como informação para terminar, que não termine essa votação e os senhores queiram ir embora, que eu acho muito justificável, né? Uma manhã de domingo dessa, mas tudo bem. Eu acho melhor que não, porque há um conflito de interesse. Tem que ser um sócio que não pertença nem à diretoria, nem a conselhos. Senhores, ó, vamos à votação. William, está pronto? Está pronto, William? As pessoas que são favoráveis a que se libere as construções nos termos... Passou o tempo, Gilberto. Eu sei. Todos sabem da importância. Para não dizer que eu sou antidemocrático, agora use os 30 segundos, por favor, em respeito aos nossos colegas. Pessoal, são poucos que têm lotes. Isso pode não despertar o interesse da votação daqueles que não têm voto. Mas, por favor, tenhamos responsabilidade. São lotes que foram vendidos e quem comprou, quem pagou, tem o direito de usufruir. Então, eu conto com o bom senso e a compreensão de todos. Menos de 30 segundos. Ótimo, agradeço. Então, quem estiver favorável a que se libere as construções nos termos que foram colocados por mim aqui, terreno fora da área de proteção permanente, levante a mão. Favoráveis à retomada das construções, dentro dos termos propostos. Contou aqui? Eu sou. Quantos deu aí? Tivemos 39 votos favoráveis. Quem é contra permitir as construções deixando como está agora, ou seja, só constrói depois da licença ambiental, se e quando ela sair. Rapaz, tem as abstenções. Ele acha, a gente conta, cara, a gente faz questão de contar, não é tanto trabalho.
É. Pronto. Então, o pessoal que é contra, gente. Ou então, abstenções. Vamos levar só quem se abstém. Quem se abstém? Quem se abstém? 2 abstenções. 3. 6. Tira as abstenções, o resultado é quem é contra. Qual é o total? O microfone. Aqui. Pessoal, infelizmente nós vamos fazer uma nova votação porque deu 40-40. 6 abstenções, 40-40. Não faça isso comigo. Cabe a mim, eu voto por retomar as construções. Formar a comissão. Senhores, agora nós vamos formar a comissão de negociação. Eu preciso de voluntários e a Assembleia vai escolher 2 dentre os voluntários. Já temos Júnior aqui como um dos voluntários. Precisa pelo menos mais um. Gilberto Lima, Tânia. Eduardinho, você é candidato? Vá ali para a gente chamar a votação. Tem 4. Senhores, nós temos 4 candidatos a serem representantes dos sócios na comissão que será formada por 2 membros da diretoria e 2 representantes dos sócios. Os membros da diretoria eu já escolhi. É o meu diretor financeiro, o Willam, e o meu diretor de esporte, Tiago. Agora vamos escolher os 2 representantes da Assembleia. Vamos fazer por votação, já que nós temos 4 votos para a Tânia. Vocês são polêmicos. É? É, a Tânia. Tânia. Voto para junho. Votos para Gilberto Lima.
Meu Deus, sabia que isso ia ser tenso, não sabia que era tanto. Eu era do caçador do mar. Próximo, Eduardo Filho. Senhores, votantes para Eduardo Filho. Gente, como deu aí? Eduardo e Gilberto. Os dois sócios mais votados foram Gilberto Lima e Eduardo Filho. Obrigado. Senhores, eu vou fazer agora o encerramento da nossa Assembleia, mais uma vez agradecendo a presença dos senhores e dizendo aos senhores que os senhores deram um passo gigantesco na evolução desse clube. Eu recebi esse clube em 2021, saindo do século XIX, trouxe para o século XXI, e agora nós vamos dar um novo passo para a melhoria de todas as nossas atividades, de toda a nossa estrutura aqui dentro desse clube. Quando nós terminarmos com isso, não haverá pedra sobre pedra, e os senhores terão um clube moderno e eficiente. Muito obrigado pela compreensão de todos.